Como é bom descansar nos braços de um Deus tão poderoso, de um Deus que vai à frente de todas as situações das nossas vidas, não é? Então, a nossa parte só é descansar. Só descansar, assim como eu gosto de pensar nessa figura de uma criança que ela almeja tanto pelo colo da mãe, pelo o colo do pai, né? E ali ela se sente segura. E assim, quando a nossa alma está abatida, que nós possamos lembrar dessa canção, né? Que o Senhor, Ele nos carrega quando está difícil andar. O Senhor nos pega, nos toma pelas mãos e diz: vamos lá, filho, eu sou contigo, né? Eu te sustento. Espera aí mais um pouquinho que vai chegar a sua hora de cantar o hino da vitória. Olha, lembrei do hino da Cassiano, vou cantar aqui. Quando estiver... Tô brincando. Queridos, eu estava meditando sobre que palavra trazer nesta noite. E como a gente está no último mês do ano, que rápido, né, queridos? Você se deu conta disso, que a gente já está no final do ano? E eu não sei como é que foi esse ano para você, mas se eu pudesse riscar esse ano do meu calendário, eu faria. Porque foram dias difíceis, situações difíceis. Mas, parando para refletir em tudo isso, eu posso ser grata ao Senhor, mesmo com as dificuldades. E é sobre isso que nós vamos falar sobre gratidão. E nós vamos aqui decorrer, em alguns livros da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre gratidão. Eu devo ser grato a Deus por quê? Porque talvez, na nossa mente humana limitada, nós só retemos aquilo que não foi bom. Como eu disse, né? Se eu pudesse anular esse ano da minha vida, eu faria. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando nós nascemos, o Senhor já escreve toda a história da nossa vida. E Ele tem poder de mudar a história das nossas vidas. Como mudou, mesmo diante das dificuldades, havia uma sentença de morte sobre a vida do meu filho. E Deus mudou essa sentença. Nós precisamos perceber que muitas situações nas nossas vidas... Alguém pode pegar um pouquinho de água para mim? Que muitas situações nas nossas vidas, e isso a gente vê nos grandes homens. Daniel, ele foi para a cova dos leões, queridos? Foi. Deus o poupou de ir para a cova? Não, Deus deu o livramento lá. Aí nós podemos pensar de novo, na nossa mente humana, falar, Deus poderia ter curado o Natan sem ter que passar pela cirurgia? Poderia. Mas a vontade do Senhor, ela é sempre o quê? Sempre o quê? Boa. Sempre boa, perfeita e agradável. E eu quero te fazer um desafio de você mudar a sua mentalidade. Nós estamos finalizando esse ano. E nós teremos aqui um culto de ação de graças, né? Teremos um culto da virada, nós chamamos esse culto da virada, que é o último dia do ano em que nós passamos ali, ajoelhados, agradecendo. Agradecendo pelo quê? Se eu só tive luta. Porque o Senhor te sustentou em todas elas. O Senhor me sustentou em todas as minhas lutas, em todas as adversidades, todas as situações que se levantaram contra a minha vida este ano. O Senhor esteve comigo. E nós vamos aqui, agora entrar. Por que eu devo ser grata ao Senhor? Lá em Salmos 103. Salmo 103. Versículo 1 e 2, nos ensina que nós temos que lembrar de todas as bênçãos que nós recebemos. Porque, como eu já disse, nós temos a tendência de só lembrar daquilo que não deu certo. Mas e aquilo que deu certo? Deu alguma coisa certa na sua vida durante esse ano? Amém? Então, existem razões para que nós possamos terminar esse ano agradecendo ao Senhor. E o salmista entendia isso. Ele declara, Salmo 103,
versículo 1 e 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Tem uma canção que diz, tudo que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. Todas as coisas. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo comece agora, desde agora, a falar no seu coração, trazer a sua mente, a sua memória, as beneficências, os benefícios, as situações que Deus fez. Se você passou por uma cirurgia, Deus estava ali. Se você passou por uma dificuldade financeira, o Senhor te sustentou. Se você passou por uma situação no teu emprego, Deus te sustentou. E é por isso que eu tenho que agradecer e dizer, como o salmista aqui diz, bendize a minha alma e tudo que há em mim, bendize ao Senhor. E o que mais? Além de lembrar, né, porque nossa memória é curta, quando se diz em relação às coisas boas, o que mais que Deus faz e que se renova todas as manhãs na minha vida que eu devo agradecer, né? Lá em Colossenses, deixa aberto Colossenses, porque a gente vai abrir, até que eu já tá ajudando aí, como eu trago muitas referências, é legal, né, usar esse instrumento, que eu trago muitas referências. Colossenses, a gente vai ver vários versículos que falam sobre gratidão em Colossenses. O primeiro diz, Colossenses 3,15. O que diz aqui? E a paz de Deus, para o qual... Não é essa que excede todo entendimento, não é. Os irmãos conhecem os versículos, estou gostando. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem em vossos corações, e sedes o quê? Agradecidos. Deus, Ele derrama, aqui diz que Ele derrama paz sobre os nossos corações. E o que nós temos que fazer com essa paz? Ela tem que dominar os nossos corações. Quantas vezes as lutas, as incertezas, a ansiedade têm dominado o nosso coração? E nós esquecemos de que Deus derramou a sua paz sobre os nossos corações. Então, por isso que nós somos agradecidos pela paz do Senhor. E, ainda continuando, achando aqui motivos para agradecer ao Senhor, eu encontro mais um que diz que Ele nos fortalece. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Timóteo foi separado muito cedo para um ministério, né, de pastoreado. E ele diz assim, ele reconhece que durante esse ministério, que durante esse chamado, imagine que naquele tempo, se hoje é difícil, imagine naquele tempo, onde os cristãos eles eram assassinados, onde eram perseguidos. E ele diz assim, olha, dou graças, ele tinha um coração agradecido, ele reconhecia que Deus o sustentou, e ele diz, olha, dou graças ao nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel. Que Deus possa olhar para a minha vida e para a tua vida nesta noite. E assim como encontrou em Timóteo, possa encontrar em você fidelidade. E ele diz, designando-me para o ministério. O Senhor te chamou não para você ser um perdedor, uma perdedora. Não, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não venceremos das nossas forças dentro daquilo que nós achamos que somos fortes, mas nós venceremos diante daquele que nos fortalece, aquele que vai à nossa frente. Que o Senhor possa encontrar a fidelidade nos nossos corações. Mas, para que eu seja grato, queridos, há uma condição que a gente encontra lá em Colossenses 4:2, que é uma
advertência, que é algo que a gente tem que vigiar nas nossas vidas. É uma receitinha que está lá, né? Receitinha de bolo. O que não pode faltar no bolo, queridos? Olha, até o Fê sabe. O Fê faz bolo, hein? Se faltar fermento, o que vai acontecer? Não vai crescer. A vida cristã sem oração, queridos, é a mesma coisa. Porque a oração é falar com Deus. A oração é colocarmos diante de Deus, colocar tudo aquilo que... Vou deixar aqui para não cair de novo. Tudo aquilo que muitas vezes nos traz angústia. E aqui diz, lá em Colossenses 4:2, diz: dedique-se à oração. E não só se dedicar à oração, estejam alertas e sejam o quê? Agradecidos. Dedique-se. Você conhece alguém que se dedique à oração? Eu conheço, ela está sentadinha ali, ó. Toda sexta-feira a bichinha está aqui. Com as perninhas meio fraquinhas, né, irmãnice? Tá, em nome de Jesus. E ela está aqui. Ela se dedica à oração. E aqui nós aprendemos que nós precisamos. Aqui diz que nós temos que dedicarmos à oração e estejam alertas. Alertas, queridos. É o discernimento, é o vigiar com aquilo que nós olhamos, com aquilo que almeja o nosso coração. Sabe, porque é difícil você ser grato por aquilo pelo pouco que você tem. Se você não é grato pelo pouco que você tem, será que se Deus te der algo grande, você vai ser grato? Difícil, né? Então nós precisamos estar atentos, como diz. Vigiar aquilo que tem entrado nas nossas vidas. Vigiar se nós estamos nos postando diante de Deus, nós temos tido uma postura de agradecer. Você já ficou perto de alguém que só reclama? Você conhece alguém que só reclama? Eu trabalhei do lado de uma pessoa, misericórdia, Deus me tirou. Eu orei tanto pela vida daquela mulher, porque ela começava o dia reclamando, começava o dia resmungando, e aquilo vai mexendo com você, e você pode estar super bem-humorado, mas naquele dia a pessoa fica falando, aquilo parece que vai entrando, vai contagiando, e você começa a falar, ela tem razão. Por que está chovendo hoje? Por que hoje tem que chover? Por que tudo, né? Quando a palavra diz que em tudo nós temos que dar graças. Em tudo nós temos que dar graça. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade. Aqui, esse é um outro versículo que a gente vai entrar já. Por que eu devo ser agradecido? Porque é a vontade de Deus. O versículo em Efésios 5:20, versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: eu tenho que ser agradecido só quando eu receber algo? Será que é assim? O que diz aqui na palavra? Dando graça constantemente a Deus. Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que dar graças constantemente, todo o tempo. E principalmente quando tudo está errado. Não é? Senhor, eu te dou graças, eu aprendi isso. Senhor, eu te dou graça por essa situação. Te dou graça, Senhor, porque eu aprendi. Eu te dou graça, Senhor, porque eu pude ver o teu agir na minha vida. Te dou graça, Senhor, porque eu sei que da próxima vez vai ser diferente. Sempre. Sempre nós temos que dar graças. Sempre, porque essa é a vontade de Deus. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que nós temos que viver em Jesus. E viver firmes. Não assim, hoje eu estou bem, hoje Jesus está comigo, amanhã Jesus não está. Hoje eu convido Jesus para entrar na minha vida, amanhã eu não quero que ele entre. Ou então quando você recebe, sabe quando você recebe uma visita na sua casa inesperada? Aquele dia que está tudo bagunçado? Você tem 3 filhos bagunceiros, que a visita chega de repente, e aí você fala, espera só um pouquinho. Aí você joga tudo num cômodo, né?
no quarto mais distante e recebe a pessoa. Com Jesus, muitas vezes, nós fazemos assim. Ó, Jesus, o Senhor entra só nesse cômodo aqui. Tá? Só nessa área. Naquela outra área lá, não. Lá não pode. E a palavra diz que Jesus, ele está aonde? Que ele bate aonde? Na porta. A porta é o meu e o seu coração. E diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, abrir-se-á, e eu entrarei e cearei com ele. Percebe que Jesus, ele é muito educado. Né? Muito lindo na sua forma de agir. Diferente do diabo que já entra, já, né, com o pé empurrando a porta. Não chamou, mas ele está lá. Jesus não. Ele espera que você convide. Então nós temos que nos manter firmes. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, você recebeu a Jesus como seu Cristo, Senhor e Salvador? Único, onisciente, né? Único Senhor e Salvador. Você recebeu, eu recebi. Continue a viver nele. Continue. Está difícil. Queridos, outro dia eu encontrei com uma moça foi tia da creche do Natan. Né? Onde eu trabalho tem uma creche, e os 3 passaram por essa creche. E aí a gente se encontra às vezes no elevador e ela fala: e os meninos? Eu falo: tá bom, tá bem. Ela olhou para mim e falou assim: você continua indo na igreja? Eu falei: claro. Até pensei, falei: vou falar que eu sou pastora, né, para causar uma boa impressão. Mas eu falei: desce daí, porque ser pastor não quer dizer que você é melhor que ninguém. Eu falei: continuo. E eu disse para ela: imagina se eu tivesse sem Jesus, já está tão complicado com ele. Imagine sem ele. Não tem como, queridos. Não tem como. As pessoas, elas vivem em situações tão difíceis porque elas não têm Jesus. Ah, então quer dizer que eu não vou viver nenhuma situação difícil na sua vida? Vai, mas você vai passar por ela de forma diferente. Você vai receber a força, como Timóteo diz assim: olha, eu recebi força de Deus. Eu recebi. Então, continue a viver nele. Olha só que profunda essa palavra. Não é de forma superficial, porque aqui diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando do quê? De lamentação, de murmuração, de palavras que desagradam ao Senhor? Não. Como tem que ser transbordante a nossa vida, porque Deus, tudo que Ele faz mais do que nós pedimos, mais do que nós precisamos, mais do que nós podemos enxergar, Deus faz. Então nós também temos que devolver a Ele a nossa gratidão de forma transbordante, né? Porque a palavra diz: pedir e ser-vos dado, boa medida, recalcada e transbordante. O Senhor sempre transborda com a graça dEle sobre as nossas vidas. Sempre transborda com o amor dEle. Eu tenho aprendido com o João Pedro. O Senhor tem usado muito a vida do João Pedro. Muitas vezes, quando eu estou triste ou abatida por alguma situação, eu vejo Deus muito nítido na vida do João. E ontem eu cheguei em casa, depois do trabalho, eu não sei o que eu... ele mudou de canal, eu estava assistindo o Masterchef da vida, e ele mudou de canal, ele falou: você não está assistindo? Eu falei: está no intervalo, João. E ele ficou bravo comigo. Você não está assistindo? Ele fez uma barreira de almofada, você não queria nem olhar para mim. E eu falei: poxa, você vai ficar bravo com a mamãe? Eu estou bravo com você. Eu falei: tá bom. Aí passou um tempo, né? Aí ele veio e falou assim: mamãe, eu te amo. Eu falei: mas como assim? Você estava bravo comigo? Ele falou: mamãe, eu fiquei bravo com você, mas eu não deixei de te amar, mesmo bravo. Que especial isso, queridos. Porque é a mesma forma Deus faz conosco. Eu fico imaginando tantas situações, Deus lá de cima. Eu vejo cada coisa nas redes sociais. Hoje eu vi que numa escola, numa rede pública, levaram uma travesti, e eu vi o vídeo, e ela estava só com tapa-sexy. O que significa isso na vida escolar das crianças?
Essa questão de ideologia de gênero chegou para arrasar com as nossas crianças. Nós precisamos falar disso com os nossos filhos. Há uma luta, há uma guerra espiritual em relação a isso, queridos. É assustador. Eu fiquei assustada quando eu vi. Como é que pode uma direção levar, né, não é porque é homossexual, enfim, não é por isso, porque isso não tem nada a ver com educação. Não tem. Isso não tem nada a ver com cidadania. Nada a ver. E eu fiquei pensando, quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, às vezes me coloco, não sei se você já fez isso, colocando no lugar de Deus, imagina, né? Não ia sobrar ninguém. Eu fiquei pensando assim, falando, Deus lá, falando, agora eu vou soltar fogo nesse povo, agora vai. Mas ele fica nervoso, sim, eu imagino que Deus fique nervoso, sim. Mas como João, ele falou, eu não deixei de te amar, mesmo nervoso, bravo com você. Deus não deixa de nos amar, mesmo quando nós erramos. Mesmo quando nós o desagradamos com as nossas atitudes. Ele não deixa de nos amar. E por que não ser agradecido ao Senhor? Eu já estou encaminhando para um final. Davi, depois eu te falo do vídeo. Você passou por Gé? E última passagem aqui que eu quero falar com vocês é sobre a passagem de Lázaro. Quando Lázaro morreu. Eu quero que você lê comigo, vamos lá. João 11:41. É uma passagem muito conhecida, todos nós, 11:41 ao 44. É uma passagem em que nós conhecemos, Jesus tinha Lázaro como um grande amigo, aquela família, enfim, Marta, Maria, eram muito achegados. Jesus não estava no local onde Lázaro faleceu, e mandaram chamar Jesus, e ele veio ao encontro. E ele dá uma ordem, lá no versículo 11. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eu creia que tu me enviaste, para que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, e deixem-no ir. Quando eu sou agradecido, o milagre acontece na minha vida. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele não declarou ele ressuscitado naquele momento. Primeiro o que ele fez? Ele agradeceu. Antes do que aconteceria, antes de ver, porque ele estava ensinando, e ele diz, Pai, eu sei que o Senhor já me ouviu, mas eu preciso que essas pessoas também aprendam. Olha a intimidade. Quando eu vejo essa situação, eu almejo no meu coração inteiro essa intimidade com Deus. De agradecer antes de o milagre acontecer. Foi isso que ele fez. Ele agradeceu. Ele agradeceu antes e o milagre veio. E o milagre e o poder, a gratidão aqui, a gente vê duas situações. A gratidão tem o poder de operar milagres e a gratidão tem o poder de trazer vida onde não existe. Amém, queridos? Que Deus possa encontrar essa gratidão nos nossos corações, que você escolha terminar o ano de forma diferente. Talvez os outros anos você não tenha tido esse entendimento, talvez você não tenha conseguido, mas que você consiga agora, em nome de Jesus, terminar esse ano com o coração agradecido. Agradeça. Vou agradecer pelas lutas, isso. Agradeça pela fé como Jesus fez. Agradeço, Senhor, eu acredito. Eu agradeço porque o Senhor já operou essa situação, porque o Senhor já entrou com providência. Antes da gente ver o vídeo, para um pouquinho, gente. Antes da gente ver o vídeo, eu me lembrava
de que Jesus, ele espera que nós sejamos agradecidos. E sabe aonde isso é muito claro? Quando Jesus cura quantos leprosos? E aí, olha aqui, eu fui estudar um pouquinho sobre isso. E os leprosos, de acordo com a lei, eles viviam afastados. E eles gritavam, e eles tinham que gritar. Quando alguém se aproximava, eles gritavam, leprosos, imundos, para que as pessoas não se aproximassem. Mas Jesus já estava tão famoso, Jesus já tinha operado tantos milagres e maravilhas, que eles ouviram falar de Jesus. E a palavra diz que eles, quando viram Jesus, eles não gritaram imundos, leprosos, mas eles gritaram, mestre, tem compaixão de mim. E Jesus curou aqueles leprosos, os 10, só que só um voltou. E Jesus perguntou, mas cadê os outros que estavam junto com vocês? Só voltou você? O que eu entendo? Que Jesus espera que eu e você sejamos agradecidos. Não se volte, não volte as costas para aquilo que Jesus fez. E o maior, ainda que você só tenha lutas, ainda que você ainda não consiga identificar, mesmo a gente olhando tudo que nós olhamos aqui, você não consiga identificar nenhum motivo para ser grato, eu vou te dar um único e maior de todos eles. Jesus morreu por mim e por você. E se nós estamos aqui, é porque Ele enviou o Seu Filho, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, lembre-se disso. Esse vídeo é um vídeo de uma criança linda, que ela recebe um presente. Pode soltar, Jé. I have something for you. What is it? Open. You get to open it. Something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one, yeah. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I am going to play with it. Oh. I found it! It's right here! That's my favorite. Que lindo, né? Tão simples, eram clipes, queridos. Os pais fizeram isso. Queriam saber qual seria a reação da criança. E foi tão importante para ela receber esse clipe que quando ela perde, ela começa a ficar desesperada procurando. Uma coisa tão simples. Eu te dei tantos motivos aqui nessa noite para você ser agradecida ao Senhor. E será que, num pouco, nós temos sido gratos? Um pouco. Então, que você possa terminar como Samuel, diante da vitória que teve Israel diante dos filisteus. Ele declarou, ele disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me poupou de tantas situações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe livramento sobre a minha vida, sobre a minha família. Obrigada, Senhor, porque não me faltou nada, Senhor, não me faltou mantimento. Ah, Senhor, obrigada porque a Tua presença esteve sempre comigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou o Seu melhor, entregou o Seu único Filho para morrer em favor a mim e a todos que creem em Ti. Nós somos gratos a Ti, queridos. Seja gratos ao Senhor. Que você possa fazer como o salmista, que você possa fazer essa pergunta lá em Salmo 116, versículo 12. Ele diz assim: o que darei ao Senhor pelos benefícios, por todos os benefícios que me tens feito? Faça essa pergunta a você mesmo. Senhor, o que eu posso te dar? E eu vou te dizer, vou te dar uma dica. Adore a Ele.
Adore, querido, sabe aquela mulher, a mulher samaritana, ela questionou Jesus quando ela estava lá no poço, e ela começou a falar, mas os samaritanos adoram no lugar, e o povo de Israel adora no templo, e Jesus fala, querida, não é isso que eu estou importando, não é isso que é importante para mim. O Senhor, Ele espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. É isso que você pode dar ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito. Dar a Ele o seu coração, dar a Ele a sua vida, entregar a Ele tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te faz afastar daquilo que Ele tem para a tua vida. Dê a Ele teu coração. E eu queria terminar essa ministração, já dá para a gente cantar Eu Te Agradeço? Eu gosto muito dessa canção, porque ela diz, por tudo que tens feito e por tudo que vais... Porque o amor de Deus é tão grande, a misericórdia do Senhor é tão grande, que não tem como nós limitarmos o agir de Deus. Não tem como nós limitarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas. E se renova a cada manhã. A cada manhã. Então hoje nós somos agradecidos pelo que aconteceu ontem, mas nós temos que ser agradecidos como nós aprendemos, constantemente, de forma abundante, de todo o nosso coração, ainda por aquilo que não aconteceu, mas pela fé, nós cremos que vai acontecer. Você crê? Eu creio que eu verei a minha família salva, eu creio que eu verei muitas almas sendo restauradas, eu creio na transformação do Senhor. Eu creio que nós viveremos um novo tempo com Deus esse ano que virá. Cante de todo o seu coração. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, Por tudo que o Senhor vai fazer ainda nas nossas vidas, Senhor. tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço Por tudo. por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, Pai, por com tudo que todo és, o meu ser. por todas as situações que o Senhor esteve conosco. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço porque Ele te por me libertou, porque Ele te libertar e resgatou, porque Ele salvar. derrama todos os dias Por este ter amor que é morrido, grandioso, que cobre multidão de erros. te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa achar gratidão nos nossos corações. E se assim não tem sido, Pai, que o Senhor possa transformar-nos nesta noite. Porque Tu és o olheiro e nós somos barro. E que o Senhor venha nos moldar de acordo com o que o Senhor quer, da forma como o Senhor deseja. Esse é o nosso pedido, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que se passou nesse ano. Obrigada, Senhor, pela Tua providência. Obrigada porque não faltou a Tua presença neste lugar. Obrigada porque o Senhor esteve conosco. E assim será no ano de 2018, no ano de 2019, 2020. O Senhor vai estar conosco. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.